Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado. Estamos com mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro. Após uma semaninha aí com um pequeno recesso, nós voltamos para conversar com Natália Drey Costa, que foi a nossa vencedora. Ela é doutora em comunicação aqui pela UFSM e foi a vencedora do Prêmio Tese, que foi uma ação conjunta da editora da UFSM com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa em 2023. Você nos acompanha aí nas nossas redes sociais, já deve ter observado, ela foi mencionada pelo nosso jornal local, aqui o Diário de Santa Maria, na sexta-feira, e a Natália foi indicada, com muita alegria para todos nós, como semifinalista do Jabuti Acadêmico, que é um prêmio nacional de grande relevância, né, na área da literatura e que agora tem uma edição acadêmica também, o que muito nos honra e nos orgulha, né? Natália, seja muito bem-vinda. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Jéssica. Obrigada pelo convite. Vamos lá, então, vamos conversar, vamos começar do começo. A pequenina Natália, quando lembra, assim, a primeira vez que quis fazer alguma coisa relacionada com comunicação, ainda sem ideia, assim, de conceitos, né? Mas vendo como essas sinergias acontecem, assim, na vida, né? Porque eu acho que eu quero trabalhar com isso quando eu crescer. Uhum. Como é que tu se lembra disso na tua infância? Se teve algum estímulo? Uhum. Eu tenho a lembrança bem forte, assim, da infância e da relação com o texto e, posteriormente, com o jornalismo. Inicialmente, eu queria ser escritora, eu gostava de escrever historinhas, desenhava também bastante, então fazia minhas próprias historinhas, ilustrava, escrevia, aprendi a escrever. Fui meio autodidata, assim, na época da alfabetização, e a minha mãe trabalhava numa escola, sou natural de Cachoeira do Sul, aqui pertinho, né, que tem um campus também do UFSM, e a minha mãe trabalhava em uma escola estadual no maternal, com crianças pequenas, então eu convivi bastante, assim, com livros infantis, né, quando eu comecei a produzir os meus livrinhos, lia para os meus colegas, depois, um pouquinho mais velha, lia para os alunos da minha mãe. E eu tive, inicialmente, o interesse em escrever aqueles livros que eu lia, ou que liam para mim, que me despertou esse interesse pelas histórias. Depois, eu comecei a identificar que algumas pessoas viviam da escrita, para além da profissão de escritor, né? E identifiquei primeiramente o jornalismo, assim, acompanhava muito rádio com o meu avô, acompanhava jornal também, edições de papel, né, na época mais comuns, assim, televisão, e aí comecei a identificar que existia uma profissão que trabalhava reportando, né, contando histórias da atualidade do cotidiano. Isso me interessou já pelo rádio, pela escrita mesmo, e aí, ainda criança, assim, acho que lá por uns 8, 9 anos de idade, eu pensei, quando eu concluir o colégio, eu quero tentar ser jornalista. E esse foi o caminho, assim. Durante todo o ensino médio, eu tinha certeza de que ia fazer vestibular, prestar vestibular para jornalismo, que foi o que eu fiz depois aqui e ingressei na UFSM. Então, dentre tantas dúvidas que às vezes muitos jovens têm com relação ao que seguir, a tua foi certeira. Assim, sim, a tua escolha não tive dúvidas. Que bom, né? Uhum. Na pessoa certa, assim, na segurança, né? E toda a tua vida de graduação e pós-graduação tu fez aqui na UFSM, né? Uhum. Conta um pouco da tua relação aqui com a instituição. Eu prestei vestibular no final de 2007, não, começo de 2008. Era vestibular em janeiro, a gente fazia as provas. Prestei vestibular, ingressei na turma de jornalismo aqui da UFSM do campus Santa Maria em 2008 e concluí a minha graduação em 2011. Então, passei esses 4 anos estagiando também, trabalhando com jornalismo, estudando
encontrando pessoas que partilhavam, assim, dos mesmos interesses profissionais e tudo mais. E aí a minha intenção realmente era, vou me formar, me graduar, né, obter o registro como jornalista e trabalhar não mais como estagiária, né, mas como uma jornalista formal. Só que nesse meio tempo eu comecei a dar aulas de redação no pré-universitário popular alternativo, né, que presta... Os da ouvintes nossa devem extensão conhecer, aqui, né? exato, projeto de extensão da Muito FSM. importante. Muito importante, oferece, né, cursinhos preparatórios para Enem, vestibulares. E eu comecei a dar aula de redação lá em 2011, já no finalzinho da minha graduação. E aí incorporei ao jornalismo esse interesse pela docência, de certa forma, assim. Então comecei a despertar para isso também, para essa necessidade de, concomitante a ser jornalista, como eu poderia também ser professora. Até a gente pode reconhecer aí uma influência familiar também, né? Que às vezes eu me recordo se meus pais são professores. E eu crescia dizendo que... Eu até ouvindo, assim, alguns dissabores deles, né? No dia a dia. Sim. Como é difícil, não, porque hoje aconteceu isso. Tá? Minha mãe professora da rede estadual, então às vezes com coisas... Sim. muito cruas, assim, da realidade, né? Tendo que lidar. Eu dizia, nossa, eu quero qualquer coisa, menos ser professora. Aí, o que acontece também? Faço doutorado lá na educação. Quando eu vejo, estou indo para a escola, tem coisa que é mais forte, né? Exatamente, é mais forte que a gente. A gente convive, a gente vê, né? E a gente percebe os dissabores que existem em qualquer profissão, né? Quando eu entrei na graduação em jornalismo também, quando eu estava no final da escola, eu imaginei assim, olha... Nunca mais eu vou passar por aquilo que eu não quero passar, né? Que eu não quero cursar. Eu era uma boa aluna em determinadas áreas, né? Das humanidades, assim. Entrava matemática e física, eu já encontrava vários problemas. Entre o pessoal das humanidades, isso é bem recorrente, né? E encontrava vários problemas. E aí eu pensei assim, vou prestar o vestibular e não vou mais precisar me preocupar com esse tipo de coisa, né? E aí a gente... ingressa numa faculdade, começa os primeiros trabalhos e descobre que todo trabalho tem o seu dissabor também. Mas, como tu disse, tem também algo que vicia também no cotidiano, algo que a gente vai experimentando. Principalmente as influências da família ou das pessoas próximas. Tu vai acompanhando aquele universo, né? E aí exatamente aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu contigo. Eu comecei a despertar por essa vontade também pela docência. Trabalhei no mercado mais alguns anos, depois de formada, de 2011 a 2014. Fiquei trabalhando no mercado, assim, como jornalista, assessora de imprensa, 1 ano como jornalista, repórter, outros 2 anos como assessora de comunicação. E aí, depois, eu ingressei no mestrado, fiz a prova, o processo seletivo no programa de pós-graduação em comunicação aqui da FSM, em outubro, final de outubro de 2014, e de 2015 a 2017 concluí o mestrado e depois ingressei imediatamente no doutorado. E foi já com a professora Liliane Brignol? Exato. A professora Liliane foi minha orientadora no mestrado e foi a minha orientadora no doutorado, mesmo que ao longo do processo do doutorado a gente tenha mudado bastante do projeto inicial. Tenha focado, o meu mestrado foi sobre migrações, né, e representações midiáticas dessas migrações contemporâneas para o Brasil, né, é importante dizer que essas migrações atuais. E no meio do processo, assim, a gente acabou focando na questão do trabalho mesmo, que sempre foi uma temática que me interessou e que eu já vi que despontou, assim, uma parte no mestrado para a questão específica do trabalho, e aí eu fui me voltando para a questão do trabalho criativo, né? Que foi a tese, depois originou o livro e tudo mais. Mas foi a professora Liliane, sim, que me orientou nesse processo. Vamos fazer aqui, eu acho que trazer os assuntos numa ordem mais cronológica, porque aconteceram várias coisas que eu acho que são importantes destacar, né? Eu acho que é legal trazer alguns conceitos, até para quem nos escuta, né? Que é um público bastante amplo, quando a gente fala em trabalho criativo. Né? Porque a tua tese, o nome dela é Mediações Comunicativas, né, do trabalho criativo. Então, vamos começar por esse conceito do trabalho criativo. Tá bem? Tá bem, tá certo. Eu acho que a questão mais complicada em relação ao trabalho criativo é justamente definir o que seria esse trabalho criativo,
né? Porque ele, a princípio, é um termo guarda-chuva. Exato, é. Que acaba abarcando... às vezes a gente pensa no campo das artes, né? Pessoal mais voltado para a criação artística. Não, e dentro da comunicação, é muito comum nós temos aqui os criativos, Os como se as criativos. outras pessoas não fossem. Não fossem criativos, como se não envolvesse criatividade para Exato. qualquer tipo de trabalho que se faça, né? Mental, físico, manual, não existe essa distinção, mas a gente cria, né, essa distinção sobre o que seria exatamente o trabalho criativo, e essa definição, ela passa também no campo da comunicação, que, como eu fiz uma pós-graduação no programa de comunicação, o objeto estava voltado para o trabalho de comunicadores inseridos na chamada indústria criativa, né? E normalmente, quando a gente se refere na empresa, os criativos, né, os publicitários, os designers, né, os jornalistas, redatores, o pessoal que está ali partindo do processo de criação, né? Que é esse termo extremamente amplo sobre o que seria essa criação. E um dos processos da tese também foi o próprio autorreconhecimento desses profissionais como criativos ou como trabalhadores criativos. E aí eu percebi que existia uma dúvida nos próprios profissionais de se denominar enquanto trabalhadores criativos, o que seria isso, né? Então, a gente tem essa definição a partir do começo dos anos 2000, ali mais voltado para os anos 2010, surge na Inglaterra, principalmente, o conceito das indústrias criativas, né? Que seria essa ideia de fomentar o trabalho mais intelectual, de pesquisa, desenvolvimento, artes. Então, é um grande guarda-chuva que tem as suas definições, né? O pessoal que trabalha com artes e criação artística, pessoal que trabalha com comunicação, pessoal que trabalha com ensino artístico também, pessoal que trabalha, inclusive, com pesquisa e desenvolvimento nas empresas, também inserido dentro desse setor, desse ramo da indústria criativa. Porque linka muito com a questão de inovação, né? Exatamente. Geração de patentes, por exemplo. Exatamente. E aí é muito associada essa ideia de indústria criativa, né? E quando chamam de hubs de indústria criativa, esses setores que vão surgindo e vão sendo fomentados, eles normalmente vêm associados com esses signos de inovação, mudança, capital intelectual, capital cultural, mobiliza esses elementos, essas questões. Mas eu trago na minha tese uma perspectiva um pouco crítica em relação, que é exatamente o que você comentou sobre como se os outros profissionais não fossem criativos também. Porque, querendo ou não, essa denominação de trabalho criativo, ela é uma denominação que parte de uma perspectiva bastante neoliberal, assim, de como que a gente pode mercadorizar, de certa forma, a criatividade, né, do profissional, ou criar todo um segmento, toda uma indústria, e denominá-la como criação, criatividade, como se fosse prazeroso, de certa forma, como se lúdico, lúdico, exato, como se partisse só de inspiração, vamos de colocar ludicidade. Um playground aqui, né? Vamos colocar... Exato. A gente vê muito dessas peculiaridades de algumas empresas de tecnologia. Não, porque aqui o pessoal se diverte. Nós temos uma sala dedicada a videogames. De jogos, exato. O pessoal joga sinuca, quando quer pensar, né? Fica jogando. Tem muito essa ideia, o pessoal que trabalha com publicidade, comunicadores, eles já vão se identificar com esse tipo de argumento, né? De nas agências, os criativos... aqui a gente trabalha, né? A gente precisa criar, fluir. Aqui é o pessoal maluco, né? O pessoal que está criando, o pessoal que está partindo da inspiração. Como se não exigisse corpo físico, esforço, suor e muita repetição. Muita repetição, muito processo produtivo. Quando a gente pensa em indústria criativa, ela está associada a signos de inovação, mudança, criatividade, de ludicidade, como você falou. E aí, algumas vezes, a gente esquece que pode ser colocado numa esteira de produção, de trabalho produtivo, assim. E em muitos relatos do pessoal que participou da minha pesquisa, em muitos relatos eu senti, percebi, analisei elementos de... é muito repetitivo, eu faço a mesma coisa, copia e cola, é cansativo, eu não consigo criar, eu preciso de mais referências... o tempo da minha criação não é o tempo do mercado. Isso é essencial. Né? Como se a gente ficasse ali
Eu tenho uma liberdade de inspiração. Quando eu pensei lá nos meus 7, 6 anos, que eu fazia meus livrinhos assim, que eu seria uma escritora, do tipo, eu vou criar quando vier a inspiração. Eu sou uma fonte inesgotável de histórias, de inspiração, de ideias do que eu posso escrever. Eu não entendia, né, que partia muito de todo um processo, o pessoal da editora entende perfeitamente, né, todo um processo de criação do livro, ideia, escrita, revisão, produção. Enfim, né, tem todos esses elementos que se acoplam ao conceito de trabalho criativo. Então, realmente um termo guarda-chuva, muito voltado para aspectos mais neoliberais, assim, que se associam aos signos de inovação e de mercado e desassociam da materialidade do nosso trabalho, das complexidades do trabalho que envolve, para além da questão mental, né, a questão física do corpo do trabalho, que seria essa totalidade, né? O meu corpo, a minha mente, são as minhas ideias, a minha repetição, enfim. Eu sou graduada em desenho industrial e uma das máximas que era muito repetida no curso existe inspiração, mas tem muito mais transpiração, né, para fazer esse jogo de palavras. E era destacada também uma frase do Pablo Picasso, que é: quando a inspiração chegar, ela precisa me encontrar trabalhando. Exatamente. Por causa... Então, esse momento assim, da repetição do teste, quer dizer... Quando a gente traz uma ludicidade, então, não quer dizer que criar não seja também prazeroso. Tu encontrar aquele resultado que tu estava buscando, aquela coisa que te salta aos olhos, tu tá criando, tu chega naquele resultado e diz, era isso aqui. Exato. Né? Mas muito dificilmente isso vai acontecer como uma descarga mental, né? Algo que baixou ali e chegou num resultado maravilhoso numa primeira vez, né? No primeiro vislumbre. É um momento eureka, assim, não existe, não é que não existe, mas é muito, muito, muito difícil. Exato. E só quem está no dia a dia do trabalho é que desglamoriza essa visão do criativo, até porque está na tua... me chamou a atenção que no título da tese ele está como que em aspas, né? O trabalho criativo, né? E dentro da nossa realidade... a gente tem muita volatilidade hoje também, indo mais para essa parte publicitária mesmo, de uma comunicação até mais visual. Uma postagem, né? Por exemplo, quem trabalha em redes sociais, ela tem que criar um card ou alguma coisa que é para aquela coisa do momento, talvez 3, 4, sei lá, 10 num dia. Exato. Cada notícia que sai, cada relance de alguma coisa merece ali um quadradinho colorido que vai durar 2 horas. E daqui a pouco já não deixa de ser uma peça gráfica, que deveria ser pensada, que tem ali uma linguagem corporativa por trás, um jogo de cores, uma fonte, que na maioria das vezes, para o consumidor, né, quem vai ler aquela informação, isso passa batido, está num nível, não é nem subliminar, é um nível realmente que o leitor ignora, né, que não sabe, num cuidado com identidade visual, por exemplo, está ali. Se aquilo ali vier a faltar, a pessoa vai perceber. Né? Exato. Existe esse fantasma por trás da mercadoria, né? Tem o conceito de Marx, de fetichização da mercadoria, que é justamente essa questão de inviabilizar completamente o processo produtivo que leva à construção de determinada mercadoria. E quando a gente é comunicador ou trabalhador criativo e a peça que a gente produz, o processo por trás dela é invisibilizado, como você falou, aí realmente a gente não sabe o esforço que existe por trás daquele tipo de produção, né? O esforço que o trabalhador investiu naquela produção. A gente também não tem acesso às regras e determinações de uma plataforma. Então, digamos que eu crio uma peça gráfica para determinada plataforma, para determinada rede social. Mesmo que envolva o meu processo de criação, eu tenho que seguir normas de determinada plataforma e determinado algoritmo que nós nem sabemos como que funciona, né? O nosso processo produtivo é invisibilizado, aquilo que as regras e as determinações de plataforma que a gente precisa seguir também é invisibilizado, né? Intencionalmente invisibilizado. E aí nós ficamos nesse Quem processo. lê os termos e condições, não é mesmo? Quem lê os termos e condições. E realmente, assim, se tu vai ler os termos e condições e vai decidir que tu não vai aceitar, aí realmente tu tá excluído do processo da sociedade como um todo, que as coisas funcionam por ali. Assim, nos relatos dos trabalhadores criativos que colaboraram com a minha pesquisa, tem muito isso do tipo, preciso estar atento ao Instagram, preciso estar atento ao WhatsApp, respondo por ali, faço reuniões por ali.
né? Uma plataformização na tese, no livro, eu coloco um pouco desse conceito também, essa plataformização da vida, né? Dos processos produtivos e do nosso trabalho. Quem que consegue trabalhar hoje, independente se tu é um servidor público, se tu é um professor de uma rede privada, se tu é um comunicador, se tu é um autônomo, quem que tá fora do Gmail, do Google Workspace, tá fora do Google Drive, tá fora do Google Agenda, tá fora do WhatsApp, do Teams, né, do Google Meet, principalmente, para esse trabalho que é remoto, né? Então, a gente acaba aderindo a uma plataformização mesmo do trabalho, não tem muito como fugir da situação. E, bom, tua tese foi, primeiramente, premiada no Compós, né? Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Comunicação no Brasil. E, num segundo momento, então, houve a inscrição aqui para a premiação na UFSM. Mas já houve um reconhecimento da categoria, né? Que é um pessoal especializado naquela leitura, naquela área. E então eu pergunto assim de ti, o que tu entende que possa ter chamado a atenção para o teu trabalho entre os teus pares? Ah, sim, entre o próprio pessoal da Isso. comunicação, né? Na Compós eu fiquei ali entre os finalistas, é um prêmio nacional também, de dissertações e teses, eles também premiam dissertações, no campo da comunicação, né? Da produção de conhecimento no campo da comunicação. E eu fiquei entre os 5 finalistas em 2023, uns meses antes do Prêmio Tese, né, que foi realizado pela editora, em parceria com a UFSM, né? Mas o que eu acho que chamou a atenção dos meus pares, no geral, pelo retorno que eu recebi da banca, quando defendi a tese, das professoras do pós-com mesmo, que leram o meu trabalho antes de submeter para a Compós, depois para a banca que leu na Compós, né, que colocou nos finalistas. Todo esse processo em que teve algumas leituras de professores de comunicação, né, de pesquisadores da área, os retornos que eu recebi foi do tipo, primeiro, a temática, porque a gente tem uma concepção de que estudar trabalho já seria uma coisa defasada, né? Ou mais restrito ao pessoal do campo da sociologia, né, da economia. E algumas vezes a gente não discute esse conceito de trabalho, de materialidade, por trás daquilo que a gente cria, por trás das identidades, por trás dos signos, né, da semiótica, de tudo que está envolto no campo da comunicação que é discutido, né? Em linhas gerais, é considerado um conceito atrasado, marxista, dos anos 70. A professora Roseli Fígaro, que é professora da USP, que pesquisa trabalho e comunicação desde os anos 90, 80, eu acho, ela já fez uma tese sobre jornalismo sindical. Ela comentou, assim, eu achei interessante uma pessoa nova, uma pessoa jovem, estar, quando defendia a tese, tinha 32 anos, estar envolvida com um aspecto do trabalho que é um tema pesado, é um tema que, quando tu vai esmiuçando, assim, é algo que realmente dá aquela dor, assim, de tu tá trabalhando e lendo o trabalho. Né? É algo que tem esse aspecto. E aí eu trago essa leitura sobre trabalho em um determinado momento que, inclusive, passou pela pandemia. Uma parte da minha pesquisa foi realizada em 2020, eu iniciei o doutorado em 2017, a minha primeira pesquisa de campo com trabalhadores criativos foi em 2019, e em 2020 eu tive um segundo momento de trabalho de campo com trabalhadores criativos, que foi todo remoto, né? A gente realizou um trabalho de diários de trabalho, que eles faziam um relato, um monitoramento dos seus trabalhos, e davam um retorno para mim, né? Comentavam, narravam sobre o seu processo produtivo, foi durante a pandemia. E teve esse aspecto também, que além do tema, que eu considero que chamou a atenção, são os primeiros, a minha tese, como outras muitas, né? No campo das ciências humanas e sociais, é uma das que já está produzindo algum tipo de conhecimento sobre esse momento que nós vivenciamos mundialmente, né? Que foi o período da pandemia, que
E aí nos surge esses questionamentos do tipo, o quanto que o trabalho mudou, o quanto que isso nos afetou de alguma forma, né? O quanto que trabalhar remoto se assemelha a trabalhar presencialmente. E nesses momentos de crise, se não existe a técnica, se não existe a rotina, a repetição, né? O fluxo, que é a parte científica, né? Exato. As coisas ficam um pouco inviabilizadas. Fica né? bastante complicado. E aí, como eu considero que esse aspecto também chamou a atenção dos meus pares, porque é um elemento, assim, produzir ciência sobre esse período, tanto pessoal da saúde, pessoal das ciências sociais, qualquer campo do conhecimento que produza conhecimento a respeito desse aspecto que nós ainda estamos sentindo os reflexos da pandemia, né, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na nossa saúde, na nossa vida, no nosso lazer. Isso implicou bastante e teve os primeiros resultados, os primeiros apontamentos para um direcionamento de como pensar o meu trabalho a partir de agora, né? Eu tenho alguns relatos de trabalhadores criativos que já trabalhavam de casa antes da pandemia, e aí eles vão relatando assim como eles sentem que nada mudou, de repente eles sentem que tudo mudou, sabe? Como o que é trabalhar de casa ou trabalhar em casa? É a mesma coisa? Eu não me esqueço assim de um que relatou assim: eu não tenho mais a sensação de que eu trabalho de casa. Eu tenho a sensação de que eu moro no meu trabalho. Mudou tudo, né? Mudou completamente. E aí, mesmo quando eu trabalho presencial, você trabalha presencial, mas quando a gente vai para casa e fica ali no WhatsApp ou no e-mail, né, fica aquele... O quanto que a gente leva para casa o nosso trabalho a partir dessas plataformas, né? O comunicador, o criativo é bastante incidente no seu processo esse tipo de recurso. O quanto que a minha mãe levava de trabalho para casa, tua mãe provavelmente também levava de trabalho para casa, né? A gente não consegue dissociar completamente o trabalhador. Não existe assim, eu visto aqui um corpo de trabalhador no meu trabalho, vou para casa, é um outro corpo, mas existia ainda, até um tempo atrás, algumas décadas, uma distinção um pouco mais clara sobre qual é o meu espaço de trabalho, o que eu posso fazer aqui, e qual é o meu espaço em casa, o que eu posso fazer. E, de repente, essas fronteiras vão sendo invisibilizadas com muito mais afinco durante a pandemia, com muito mais complicadores, né? E a gente vai sentindo como que essas mudanças vão afetando até o ponto de começarmos também a pautar sobre a necessidade de distinção, de impor novamente um limite. O que parecia legal também, porque esse é o elemento da indústria criativa, né? Parece legal trabalhar de casa. Parece que é tudo muito bom, que é legal. Claro, se tu não precisa enfrentar 4 horas de transporte público direto, 2 para ir, 2 para voltar, né, para tua casa, se tu não precisa perder tempo de deslocamento, realmente é um ganho para a maior parte dos trabalhadores em capitais que vivem de trabalho remoto. Mas, no geral, é preciso colocar essa distinção, esse limite entre esse aqui é o momento do meu trabalho, esse aqui é o meu momento de casa, né? E não é só legal, não é só cool, não é só descolado eu trabalhar de casa, né? Não é só legalzão eu trabalhar de casa, tem todas as implicações que a gente foi começando a sentir a partir da pandemia. Muitos trabalhadores que não trabalhavam de casa e começaram a trabalhar de casa foram sentindo essa ruptura, né? E alguns trabalhadores criativos que já trabalhavam de casa também começaram a sentir, olha, eu tô percebendo que essa fronteira está cada vez mais nebulosa entre o meu trabalho em casa, né, entre minha casa, meu trabalho, o meu tempo, local e tempo para o trabalho, um dos aspectos principais assim para analisar. E dentro do ano passado, né, a gente conseguiu fazer o lançamento do teu livro na Feira do Livro de Porto Alegre, né, que foi uma feira que aconteceu em novembro. Conseguimos fazer o lançamento local aqui no nosso espaço cultural, dentro da UFSM, que foi muito legal também, que foi em dezembro. E esse ano vamos ter o lançamento na Feira do Livro de Santa Maria, no dia 13 de setembro. Já aproveitamos aqui para convidar quem nos escuta, nos acompanha, para comparecer no dia 3, a partir das 16 horas. Nós vamos ter os lançamentos lá da
da editora da UFSM. Nós sabemos que o livro passa por algumas pequenas adaptações, em termos de conteúdo, não, né? Mas assim, a forma como esse conteúdo é apresentado, para que fique mais acessível para um público amplo, né? Então, o nosso público, a pessoa que for, que quiser conhecer, quiser ler o teu material, o que ela vai encontrar em termos assim de achados, não precisa dar grandes spoilers, mas assim, né, qual que é a dinâmica do livro, os sentidos do trabalho criativo? Acho que eu tentei adaptar o texto, né, e a tese para que ela fosse se transformasse num livro que fosse compreensível, né, de divulgação científica, trabalho de divulgação científica mesmo, que a gente conversou, pessoal da editora comigo, né, todo esse processo teve esse acompanhamento. Eu já me senti muito satisfeita durante o processo da tese, da escrita. A banca também elogiou a escrita e tudo mais, então já acho que já estava num caminho assim de tentar ser compreensiva, tentar ser didática, possibilitar a leitura do público no geral. Mas acredito que qualquer pessoa que se interesse pelas dinâmicas do trabalho, de uma perspectiva crítica, né, porque eu tenho essa leitura crítica sobre essa neoliberização do trabalho, da figura do trabalhador, né? Tem uma perspectiva crítica em relação a esse conceito de sujeito empresa, né? Nós funcionarmos como pequenas empresazinhas assim que estão, né, negociando praticamente. Então eu trago esses elementos, né, esses sentidos para qualquer pessoa que se interesse primeiramente pela questão do trabalho mesmo, né? Depois também para quem se interessa pela questão do processo comunicativo como um todo, que entende que comunicação faz parte do trabalho, o trabalho faz parte da comunicação, aquilo que eu falei de tipo corpo e mente não é dissociado, né? É um binômio praticamente que funciona nesse sentido. Eu trago muito os conceitos do pesquisador Martim Barbeiro, Jesus Martim Barbeiro, também para quem se interessa e para quem possivelmente vá se interessar sobre um pesquisador que analisa essa questão da cultura na América Latina, da questão cultural, analisa a indústria cultural. E aí eu trago esses elementos também para quem possa se interessar para esse tipo de segmento. Assim. Já tive alguns retornos da leitura do livro que foram assim do tipo, não, é bastante denso teoricamente, mas estou gostando, estou entendendo algumas coisas. Então, ele continua sendo pessoas um livro... que não são da área. Continua sendo um livro teórico, né, acadêmico, de alguma forma, né, com questões teóricas mais densas, assim, mas ele permite a leitura do público em geral. Minha mãe já leu também, ela gostou. Acho que o elogio que eu... Claro, a gente pode dizer que elogio de mãe não conta, né? Mas eu acho que o elogio mais legal que eu recebi foi o da minha mãe, quando ela disse assim, eu gostei muito porque eu entendi, né, a tua pesquisa, claro. Entendi o teu trabalho. Eu consegui ler até eu entendi, ela falou assim. Aí, nesse sentido, eu considero que é um livro que vai precisar de uma certa atenção, né? Tem essa profundidade teórica, mas para quem se interessa por trabalho no geral e profissionais, né, da área, da indústria criativa, comunicadores no geral também, que gostam de pensar sobre seus processos produtivos, acho que eles vão se interessar também por essa leitura. E tu acha que outras pessoas que sejam de outras áreas podem se reconhecer dentro dessas dinâmicas? Mesmo que não sejam da área de comunicação criativa? Com certeza. Primeiro porque essa questão mesmo de o que define um trabalho criativo. Não existe criatividade em qualquer trabalho. Todo trabalho tem a sua dose de criatividade. Em certa medida, a precarização também, né? E a precarização também, exatamente. Então, o trabalho, ele tem ele é constituído por essa dialética, né? Esse elemento que está sempre em contraste, que é a felicidade, né? A sensação do êxtase. Você colocou antes de produzir alguma coisa, de sentir que conseguiu realizar alguma coisa, construir. Quando eu construo alguma coisa, vejo o que eu produzi com as minhas mãos. Quando eu escrevo, leio
e vejo o que eu produzi, né? Quando eu monto uma peça de teatro, apresento, qualquer tipo de processo produtivo, ele vai trazer esse reconhecimento, essa satisfação, né? As pessoas que falam, eu amo o meu trabalho, né? A gente entende as pessoas, né, amarem o seu trabalho ou procurarem por um trabalho que faça sentido para elas de alguma forma, mas ao mesmo tempo todo o trabalho, inclusive o trabalho que faz sentido, ele também vem com uma dose de sobrecarga, sofrimento, alienação, repetição, estresse, cansaço. Eu vou sentir no meu corpo, eu vou sentir na minha mente, eu vou sentir no meu processo. Então, é isso, assim, tudo que eu vou produzir vai estar carregado dessa dualidade, assim. Mesmo que eu tenha escolhi fazer uma faculdade porque eu escolhi trabalhar com jornalismo, mesmo nesse processo daquilo que eu escolhi, vai estar cercado dessa complexidade entre o que vai me satisfazer e, ao mesmo tempo, vai me onerar, vai demandar de mim, eu vou me desgastar, né? Eu vou sofrer. E a gente tem muito esse discurso que atualmente tem sido bastante contestado, principalmente pelas gerações mais atuais, né, pelos mais jovens, que é essa ideia de vista a camisa do seu trabalho, ame seu trabalho, né, e tem recorrentemente, eu vejo um meme constante na internet que é ame seu trabalho e... Nunca mais amará nada na vida. E nunca mais amará nada, né? Trabalhe com o que você ama e nunca mais vai amar nada. Então, a gente entender esse processo. Então, acredito que as pessoas de vários segmentos profissionais podem se identificar com os relatos desses trabalhadores que estão no livro, assim, com essas falas carregadas de sofrimento, de dúvidas, de satisfação também, de reconhecimento, felicidade, êxtase. E escrever esse livro foi um misto de sentir essas coisas também. Eu ia te fazer essa pergunta, porque o que te conduz para esse tema? Não é um aspecto importante. A pessoa, quando escolhe um tema para ficar durante 4 anos de doutorado, não é um tema qualquer, né? Normalmente a pessoa está engajada naquilo ali. Mas... E a transformação, a autotransformação, é um autoconhecimento também. Estudar alguma coisa e ver como é que isso vai refletir em ti, né? Se transformar nesse processo. Conta um pouco, a gente tem ainda 10 minutinhos. Conta um pouco como é que foi isso na Natália, que entra e sai desse processo. Exato. Foi realmente um processo também de autoconhecimento e de autorreflexão. Tem muitos... Eu pedi para o pessoal que colaborou com a pesquisa para eles retornarem depois como tinha sido para eles o processo de pensar sobre os próprios processos de trabalho, o que eles tinham sentido, o que eles tinham achado. Alguns retornaram dizendo, nossa, eu nunca tinha parado para pensar em determinadas coisas, né, da minha rotina produtiva. Outros falaram que se sentiram quase num processo terapêutico de ter que pensar, ter que desabafar sobre, né, o seu dia, ou até mesmo teve também retornos positivos, assim, do tipo, eu consegui ver tudo que eu faço depois que eu relatei, porque normalmente a gente está correndo atrás da máquina, né, tentando dar conta dos prazos, e aí a gente não olha para trás e vê, nossa, eu dei conta de tanta coisa. Tu traz para o consciente aquilo ali, que às vezes aconteceu num reflexo, né? Exatamente. Então foi um processo de autodescoberta de acordo com os relatos das pessoas que participaram, e meu também, porque enquanto eu escrevia sobre o trabalho, analisava aquilo que eles estavam narrando, combinava com as teorias, analisava de uma perspectiva material, de uma perspectiva da sociologia do trabalho, principalmente, né, que foi o aspecto para o qual a lente que eu utilizei para pensar sobre o trabalho, eu também estava pensando no meu próprio trabalho, no meu próprio processo. Era eu que estava ali, sentada na frente do computador, muitas vezes cansada, muitas vezes sem vontade de fazer, muitas vezes extremamente satisfeita porque tinha dado a eureka mesmo. Às vezes a eureka acontece, né, de tu ligar os pontos e se sentir extremamente satisfeita porque viu que alguma coisa fez sentido, alguma coisa ecoou ali. Escrever esse livro também foi nesse mesmo processo. Então, é autopercepção do trabalho que eu estou fazendo, daquilo que eu estou sentindo, do tempo que eu estou destinando, demandando para essa atividade.
Então, foi basicamente esse processo também de autorreflexão, porque o tema do trabalho ele sempre me interessou, olhar para os meus pais trabalhando, olhar para aquele contexto. Eu sabia desde pequena de que as coisas que tinham em casa, nossa capacidade, aquilo que a gente tinha em casa e as condições que a gente tinha em casa vinham de muito trabalho dos meus pais. E aí eu olhava para aquilo, comecei a pensar sobre trabalho. Quando eu entrei na graduação em jornalismo e comecei a trabalhar as primeiras vezes como jornalista, como estagiária, me deparei também com vários elementos do universo do mundo do trabalho e me envolvi também com jornalismo sindical e comecei a pensar, existem questões relacionadas ao trabalho que são comuns a todos nós, né? O que é esse conceito de trabalho? Comecei a me aprofundar sobre isso e foi sempre um tema do meu interesse. E com o doutorado foi possível se aprofundar um pouco mais nesse tema. Foi um mergulho muitas vezes dolorido e algumas vezes bastante satisfatório, como é o trabalho sempre. A gente desmistifica porque muitas vezes, como nós estamos no olho do furacão no dia a dia do trabalho, é normal que, assim como em qualquer relação mais duradoura, algumas coisas percam o encanto, né? Em certas ocasiões, a gente precisa se reencantar diariamente, para que aquilo ali não caia, não vá para a linha tênue do desgaste e do desgosto, né? Exato. E no dia a dia, eu costumo... Já faz 17 anos que eu estou na UFSM. Então, tem dias que são os dias de luta e os dias de glória. Né? Tem dias que a gente tem muita luta e pouca glória. E daí, sabe, como é que eu estava aqui naquele espírito de quando eu entrei? O que me fascinava? O que me movia? Porque, afinal de contas, a gente estuda, passa no concurso, passa por estágio probatório. Quer dizer, quantas coisas interessantes eu fiz aqui dentro que eu não posso deixar que, às vezes, uma ou duas ocasiões que não foram muito legais minem toda essa história, todo esse processo, né? Mas isso é uma coisa consciente também. A gente não pode se deixar levar pelo... Às vezes é muito ruidoso na nossa mente o lado negativo, em vez do positivo, né? Isso, exatamente. E acho que faço cor a tudo que tu disse, e acho que junto a isso eu também entender o trabalho como algo coletivo. Que eu acho que é uma perspectiva também que, quando me aproximei do sindicalismo, depois quando estudei o trabalho, entender que é um conceito coletivo. Por mais que... E hoje tu é assessora de comunicação da FCDUFSM, quer dizer, também vem dentro dessa linha construção. Exato. Né? Mas a gente entender que trabalho é um conceito, que abarca diferentes categorias, né, profissionais, e que quando a gente pensa sobre trabalho, a gente não está pensando só na nossa rotina, no nosso cotidiano, mesmo que o nosso seja o que toque diretamente, né, o meu sofrimento ou a minha glória, isso também ser visto de uma perspectiva coletiva, né? Eu sou uma categoria, tem mais pessoas fazendo isso que eu estou fazendo também, o quanto que daquilo que eu perco, todo mundo vai perder, o quanto daquilo que eu ganho, todo mundo vai ganhar, né? Também ter essa noção de que somos trabalhadores, esse reconhecimento de que eu sou trabalhador, antes talvez de dizer que eu sou jornalista, ou que eu sou doutoranda, ou que eu sou pesquisadora, entender que eu sou trabalhadora, né? E o quanto as pessoas da minha classe, né, da classe trabalhadora, parecem termos antigos, né, que foi o que eu escutei na banca, parecem termos antigos, mas na verdade é algo que não está defasado, está cada vez mais... E que acaba se tornando a tua rede de apoio nesses momentos, exato, né? Porque outra coisa que eu também acho muito curiosa, mas não vamos entrar muito aqui porque já estamos nos minutos finais, isso demandaria quase que um outro episódio, aquela história do CEO de si mesmo, né? Do exato, CEO exato. de uma pessoa só. O sujeito empresa, exatamente. Então, façamos voz, né, nesse conjunto. Afinal de contas, eu sempre coloco aqui, né, o Ineditados, conversas para além do livro, porque nós somos pessoas, tudo aqui é feito de pessoas, né? O livro é mais um objeto cultural, de afeto, que vai levar essa mensagem, uma visão de mundo para outras pessoas que, por sua vez, também formam uma comunidade, né? Se coadunam e se juntam para discutir esses temas. Exato. Então, Natália, só posso te agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço.
Agradeço também o trabalho da editora todo esse tempo, desde o Prêmio Tese, agora para semifinal, né? Do Isso, Prêmio semifinalista. Amanhã temos a lista dos finalistas. Isso. Estamos torcendo lá na editora, né? Seria, imagina, né? Eu acho que cada etapa já é um ganho por si só, né? Mas vamos torcer. Meus parabéns. Obrigada. De toda a equipe. E você que nos acompanha aí do outro lado, temos aí as nossas redes sociais, né? @editora_UFSM, @livraria e grife UFSM, @rádios UFSM, @ineditados podcast. Eu sou Jéssica Dalcin, @gedalcin. Um grande abraço e nos acompanhe na semana que vem. Até lá. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.